Olá pessoal, voltamos aí para o último módulo, tá? Que fala sobre deslocamento do equilíbrio químico, tá? Que é muito importante. Bom, para todos os casos onde ocorre deslocamento de equilíbrio químico, a gente vai usar o princípio de Le Chatelier, que não é mais um princípio, é uma lei, na verdade, tá? Então isso ocorre de fato. O equilíbrio químico, ele deslocar-se-á naquele sentido da reação que vai minimizar o efeito da ação produzida sobre esse mesmo equilíbrio, né? Como assim? Traduzindo. Bom, o sistema está em equilíbrio. Tá? Se ele está em equilíbrio e a gente exerce alguma ação sobre ele, a gente está perturbando esse equilíbrio químico. Tá? Então, toda perturbação que a gente produz, né, sobre o equilíbrio químico, tá? Toda a perturbação que a gente exerce, que a gente faz sobre o equilíbrio químico, esse equilíbrio químico vai devolver para a gente uma ação. Tudo bem? E essa ação que o equilíbrio químico devolve para a gente é sempre contrária à ação que a gente faz, né, sobre ele. Tudo bem? Então vamos falar da temperatura primeiro, tá? O primeiro fator que vai alterar o equilíbrio químico, que vai poder deslocar o equilíbrio químico é a temperatura. Tudo bem? Essa reação que eu dei aí para vocês como exemplo, 3 de H2 mais 1 de N2 formando 2 de NH3, que é a reação de formação da amônia. Essa reação é exotérmica. Tá? Então, ΔH é menos 22 quilocalorias. Bom, se a reação fosse ao contrário, 2 de NH3 forma 3H2 mais 1 de N2. Lembra que na termoquímica a gente viu que reações que são inversas, o módulo, né, do calor absorvido, desprendido, o módulo é o mesmo. Tá? Então a quantidade de calor envolvida é a mesma, só que para um lado vai absorver e para o outro lado vai liberar aquele mesmo calor. Tá? Então se para a direita a reação é exotérmica, no sentido de formar amônia, libera 22 quilocalorias. É exotérmica no sentido da direita, no sentido de formar amônia. Tá? No sentido de decompor a amônia e formar a substância simples, né, o H2 e o N2, no sentido inverso, ela vai absorver a mesma quantidade de calor. Então vai ser um ΔH de mais 22 quilocalorias. Tudo bem? Bom, vamos supor que o meu sistema está em equilíbrio químico. Aí eu vou lá e aumento a temperatura. Eu coloco algo para esquentar os gases que estão dentro do recipiente fechado lá, bonitinhos, em equilíbrio. Tudo bem? Qual foi a ação, né, que o equilíbrio químico sofreu? Aumento na temperatura. Qual vai ser a reação deste sistema? A reação vai ser no sentido de diminuir, de minimizar aquilo que ele sofreu. Como que eu vou minimizar um aumento de temperatura? Tentando diminuir novamente. Certo? Gente, se eu quero diminuir a temperatura, eu vou fazer uma reação exotérmica. A reação exotérmica, ela produz calor. A reação exotérmica deixa o ambiente ao redor mais quente. Não é isso que eu quero, é o contrário. Eu quero que a temperatura diminua novamente. Para essa temperatura baixar, o deslocamento tem que ser no sentido da reação que consome calor. Que reação que consome calor? Que reação que absorve o calor do ambiente? A endotérmica. Tá? Então, conclusão. Aumento na temperatura favorece o processo endotérmico. Tá? Esquentou, o endotérmico vai ser favorecido. Então, o deslocamento é para a esquerda nesse caso. Tá bom, gente? Agora, se a gente faz o contrário, se a gente resfria o recipiente onde eu tenho as substâncias em equilíbrio químico. Então, qual foi a ação? Resfriar, diminuir a temperatura. Qual vai ser a reação? A reação é sempre contrária à ação. A reação vai ser no sentido de minimizar a ação. Tudo bem? Então a reação vai ser no sentido de aumentar novamente essa temperatura. Para aumentar a temperatura, eu preciso de algo que produza calor, que forme mais calor. A exotérmica é que produz calor. A exotérmica é que libera calor para o ambiente. Então vai ficar mais quente e a temperatura volta a subir. Então o deslocamento é para a direita, nesse caso, caso ocorra a diminuição da temperatura, caso eu resfrie o meu sistema. Tudo bem, gente? Bom, agora
Bom, aqui tem uma lousa, uma outra lousa que eu achei legal também. É a mesma coisa, tá? Aumentou a temperatura, a reação vai ser no sentido de diminuir. Tá? Desloca para a esquerda, que é o sentido da endotérmica, tá? Que consome calor. Diminuiu a temperatura, a reação vai no sentido, né, daquela que vai aumentar novamente a temperatura. Desloca para a direita, que é a reação exotérmica, que é aquela que produz calor. Tá bom? Agora aqui, olha só. Influência da pressão. Tá? Pressão. Então, se você olhar essas bolinhas que eu coloquei aí, ó, na lousa, olha só. Essas bolinhas aí indicam o quê? A bolinha vermelha indica o H2. A bolinha menorzinha, azulzinha, né, indica o hidrogênio, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3 hidrogênios. Desculpa, 3 nitrogênios. Hidrogênio tem 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Qual que é a proporção entre esta reação? De 3 para 1 para 2, 3 para 1 para 2. Então eu sei que cada 1 de N2 que reagir, cada 1 de N2 que reagir vai consumir 3 de H2. Certo? Para formar 2 de amônia. Então olha só, no final só tem 1 de N2. Então esse aqui foi consumido, esse aqui foi consumido também. Certo? Então a reação diminuiu 2. Certo? Diminuiu 2. Diminuiu 2 para o N2. E diminuiu quanto para o H2? Vamos ver. Ó. O H2 tinha 9. Sobrou 1, 2, 3. Diminuiu 6. 6 para 2. 6 para 2. 3 para 1, 6 para 2. Mesma proporção. Tudo bem? E quanto vai formar de amônia? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 de amônia está formando. Tá vendo? Certo? Aumenta 4. Então, ó, 6 para 2 para 4. É a mesma coisa que 3 para 1 para 2. Ó. 3 para 1 para 2. 6 para 2 para 4. Certo? Gente, olha só, eu estou substituindo 8 moléculas por 4. No lugar dessas 8, agora eu tenho só 4. No lugar de 8 moléculas, agora eu tenho 4. Entendeu? Então, se a reação caminha para o lado da direita, o número de mols, o número de moléculas totais diminui. E o que isso tem a ver com a pressão? Então é o seguinte, a gente sabe, né, que quanto menor a quantidade em mols num recipiente, imagine esse recipiente não é deformável. Imagine esse recipiente com um volume constante, tá? E temperatura também igual. Se o volume diminuir, se eu tiver menos moléculas, eu vou ter menos choques, menos colisões dentro do recipiente. Essas colisões que as moléculas efetuam dentro do recipiente, isso é a pressão. Então, se eu tenho menos moléculas para fazer colisão, para fazer choque ali dentro do recipiente, nas paredes internas do recipiente, eu vou ter menos pressão. A pressão diminui, certo? Então, formando menor número de mols ou menor número de partículas, eu vou ter uma pressão menor, vai dar uma aliviada na minha pressão, tá? Bom, então vamos supor que eu aumente a pressão do meu sistema, certo? O equilíbrio está lá, né, bonitinho, já tinha sido atingido, todos os 3 gases estão lá, né, certo? Em equilíbrio. E aí eu vou lá e faço algo que aumente a pressão do sistema. Qual foi a ação? Aumento da pressão. Qual vai ser a reação? No sentido de diminuir essa pressão. Para diminuir a pressão, eu preciso formar mais moléculas ou menos moléculas? Tem que formar menos, né? Porque acabei de explicar para vocês, acabei de demonstrar para vocês que troquei 8 para 8 por 4, né? Ó, troquei 8 por 4 quando eu fui para o sentido da direita. Então vai para o sentido da direita, eu troquei 8 por 4. Certo? Se eu troquei 8 por 4, eu estou diminuindo o número de mols. Diminuir o número de mols significa o quê? Menos partículas no recipiente, menor pressão. Então, gente, se a pressão for aumentada, isso favorece o deslocamento para aquele sentido que forma o menor número de mols. Nesse caso, para a direita. Tudo bem? Isso eu posso ver pela própria equação? Posso, claro que eu posso. Ó, 3 para 1 para 2. 3 para 1 para 2. Aqui eu tenho um total de quanto? 4 para cada 2. Então vai para o lado que tem menor número de mols, caso aumente a pressão. Tudo bem? Já se a pressão for diminuída, a reação vai ser no sentido de aumentar novamente essa pressão. Para aumentar a pressão, eu preciso formar mais partículas. Acumulando mais partículas no mesmo espaço, eu tenho mais colisões. Tudo bem? Então, nesse caso, o deslocamento vai ser para a esquerda. Certo, gente?
Bom, aqui, de novo, né, mesma coisa, só que aí com quadro negro, né? Tá? Aumentou a pressão, favorece a reação, que vai formar menor número de mols, tudo bem? Eu vou ter menor volume, então a pressão vai dar uma aliviada, tudo bem? Menor volume de gases, eu digo, tudo bem? Não do recipiente. Forma menor volume de gases, por quê? O volume é proporcional ao número de mols, então se eu tenho 2 mols, eu tenho um volume igual a 2V. Se eu tenho 1 mol, eu tenho um volume igual a 1V. Se eu tenho 3 mol, eu tenho um volume igual a 3V. Porque o número de mols e o volume, um acompanha o outro, tá? Então é proporcional. Dobrou o número de mols, dobrou o volume. Caiu pela metade do número de mols, caiu pela metade do volume. Tá? Então quando fala menor volume de gases, não do recipiente. Tudo bem, gente? Da mesma forma, se diminuir a pressão, o sentido vai ser em restabelecer essa pressão. Nesse caso, vai para a esquerda, onde o volume formado de gases vai ser maior. Certo? E aí a gente tem mais uma coisinha que vai influenciar, né, no nosso equilíbrio químico. Olha só, quando se fala de pressão ainda, tá? Vamos supor que você tem uma reação onde o número de mols é o mesmo, como naquele caso dos exercícios que a gente fez, lembra? CO2 mais H2O formando CO mais H2. Nesse caso, gente, como o número de mols antes é igual a 2, né? Você pegou um aqui, somou. Então eu tenho 2 mol antes. Aqui mesma coisa, você pegou um aqui, somou. Ah, tenho 2 mol depois. Tá? 2 mol com 2 mol, ou seja, trocar 6 por meia dúzia. Porque o número de mols é o mesmo. O volume formado é o mesmo. A pressão é a mesma. Não é deslocado esse equilíbrio químico caso haja variação na pressão. Então você pode aumentar a pressão, pode diminuir a pressão, que não vai ter deslocamento nesse caso. Tá? Bom, se você olhar o exemplo 2, né, se você bater o olho assim, desapercebido, né, do estado físico aqui, ó, sólido, você vai falar que é a mesma coisa, né? Do lado direito tem 2 mols, do lado esquerdo tem 2 mols, porque é a soma, né? Não, porque sólido não vai ser considerado. Gente, o volume que o sólido ocupa é mínimo, né? Então quem vai fazer volume, quem vai fazer pressão é o gás, não é o sólido. Tá? Então eu vou considerar somente quem? Os gases. Tá? Então eu tenho 1 mol de gás do lado esquerdo, 2 mol de gás do lado direito. O aumento da pressão vai favorecer aquela que forma menor número de moléculas, menor número de mols. Então o aumento da pressão aqui, nesse caso, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Tudo bem? Certo? Bom, então, agora vamos falar da concentração. Ó. Variando a concentração de um dos participantes, o que acontece? Depende do participante. Se for um dos reagentes, o aumento nos reagentes faz com que esses reagentes, então, sejam consumidos. Vamos pensar, aumentou o reagente, esse reagente vai estar em excesso. Eu quero gastar esse excesso. Tudo bem? Então lembra que a ação é sempre, a reação é sempre contrária à ação. Qual foi a ação? Aumentar H2 ou aumentar N2, um dos reagentes. Vai diminuir. Tem que consumir para diminuir a concentração. Então aqui o deslocamento vai ser para a direita, justamente para consumir esses reagentes. Tudo bem? Aumentou a amônia. Aumentou a amônia, vai ter muito produto, vamos dizer assim, certo? Tem que diminuir. Para diminuir o produto, vai para o lado esquerdo, vai consumir a amônia, tá? Então, no caso de aumento de amônia, vem para a esquerda, tá? O raciocínio inverso, né? Para quando tem diminuição nas quantidades. Diminuiu a quantidade de reagentes, para formar mais reagentes, tem que ir para a esquerda, tudo bem? Diminuiu o produto, para formar mais produto, para ele voltar a aumentar, tem que ir para a direita, certo? Então essa vai ser a influência que a gente tem segundo a variação na concentração dos participantes. Tudo bem? Então dependendo do participante, pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. E aqui eu tenho um gráfico, tá, que eu tirei da apostila aí, tá, e esse gráfico é bem bacana porque ele mostra o quê? Uma perturbação no equilíbrio químico. Então, começou a reação com H2 e com N2. Se vocês notarem, como a reação vai ser 3 de H2 mais 1 de N2, formando 2 de NH3. Ou no sentido inverso, porque essa reação é reversível. Tudo bem? Está em equilíbrio, tem que colocar setinha nos dois sentidos. O H2 e o N2 vão diminuindo com o tempo, enquanto o NH3 vai aumentando com o tempo, que é justamente o que acontece nessa reação.
Se vocês olharem no gráfico, enquanto o H2 diminuiu de 3x, o N2 diminuiu somente de x, porque a proporção é de 1 de N2 para cada 3 de H2. Tá? E a quantidade de produto formado é 2x, justamente porque o coeficiente estequiométrico é 2. Tá? Aí chega aqui nessa situação onde eu vou ter o quê? Daqui até aqui, equilíbrio químico. Só que esse equilíbrio químico sofreu uma perturbação. Onde? Bem aqui, ó. Ele sofreu uma perturbação. Se vocês notarem, o N2 ele subiu subitamente. Ele aumentou subitamente, né, bruscamente. Por quê? Alguém foi lá e colocou uma seringa lá e injetou esse gás lá com tudo. Então vai subir com tudo a quantidade de N2. Gente, eu vou ter então a adição de um dos reagentes. Se eu adicionei um dos reagentes, a tendência é consumir esse reagente. Então, logo depois você nota, né, ó, logo depois da subida, você nota que ele começa a cair de novo. Porque tem que ser atingido um novo estado de equilíbrio. Por isso que o equilíbrio se desloca, porque ele vai querer chegar num segundo estado de equilíbrio. Como eu tenho muito N2, eu tenho que diminuir um pouco esse N2, fazendo ele reagir com H2. Então, o H2 também vai diminuir. Né, na sequência, tá? Se vocês olharem aqui, ó, se diminuir um dos reagentes, tem que diminuir o outro também. Por quê? Porque um reage com o outro. Se um está sendo gasto, o outro também está sendo gasto, porque é a reação entre os dois. E a amônia vai subir aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela sobe aos pouquinhos, até chegar no novo equilíbrio químico, certo? Então é isso que vai acontecer. Então quando você olhar um gráfico, você já sabe, né, mais ou menos o que esperar em termos de deslocamento, tudo bem? Só uma última observação. Ah, isso aqui é a mesma coisa. Ó. Gente, o catalisador ele vai aumentar, né, a reação direta e a inversa também. O que o catalisador faz? O catalisador ele diminui a energia de ativação. Então, para o reagente virar produto é mais fácil. É como se tivesse um atalho aqui. Ó. Em vez de percorrer esse caminho todo, olha só, como se tivesse um atalho, tá vendo? Então, com o complexo ativado é mais fácil o reagente virar produto, mas também é mais fácil o produto virar reagente. Porque esse atalho também serve para a reação inversa. Então é o seguinte, eu estou acelerando a reação direta, certo? Mas eu estou acelerando na mesma proporção a reação inversa. Adiantou? Não. Não desloca. Tá? Catalisador não desloca equilíbrio químico, porque você acelera nos dois sentidos. Mas tem uma coisa importante. Ele faz com que o equilíbrio químico seja atingido antes. Tá? Então se você olhar aqui, ó, o tempo de equilíbrio sem catalisador... Ó, demorou para chegar no equilíbrio químico sem catalisador. Essa parte mais pontilhada aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui é com o catalisador, ó. Tá vendo? Ó? Aqui é com o catalisador. Então você tem uma diminuição no tempo em que o equilíbrio é estabelecido. Tudo bem? Mas ele não desloca. Se você olhar as quantidades, ó, com catalisador, sem catalisador, eles vão estacionar na mesma altura. Então a quantidade formada e a quantidade consumida, a quantidade que gasta do reagente e a quantidade que forma do produto, ela vai ser a mesma no final. Só que essa quantidade vai ser atingida antes na presença do catalisador, tudo bem? Se as quantidades são as mesmas, a relação entre produto e reagente é a mesma. Então o Kc é o mesmo. Se o Kc é o mesmo, não teve deslocamento. Tá? Certo? Bom, na verdade, o Kc não pode mudar. Mesmo quando deslocar, esse Kc ele tem que atingir o valor original. Por isso que tem o deslocamento, porque você perturba uma dessas, né, você perturba essa relação. Se aumenta ou em cima ou embaixo, vai ter que, né, manter constante. Então, por isso que tem o deslocamento. Posso pensar assim também. Tá bom, gente? Aqui um outro exemplo, ó, é com aquela reação lá, H2 mais I2 formando 2HI. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, vai ter queda, certo? No I2 e no H2, que são os meus reagentes. Então, se vocês olharem aqui, ó, de 1 mol caiu para quanto? 0,6. Então, diminuiu quanto? 0,4. Tá? Enquanto que o produto, ó, aumentou de 0 para 0,8. Aumentou 0,8. Né? Então, aqui, ó, se aqui é X, aqui é X, aqui é 2X. Aqui, como é reagente, diminui. Aqui, como é produto, aumenta. Se você olhar aí no caso né, dessa reação, o X vale 0,4. Tudo bem? Aqui eu tive adição de quantidade de HI.
que vai acontecer? Esse HI é o produto, né? Ele vai diminuir, então os reagentes I2 e H2 aumentam. Então isso aqui significa o quê? Deslocamento para a esquerda. Você está aumentando o reagente, diminuindo o produto. Aumentar reagente, diminuir o produto é deslocamento para a esquerda. Tudo bem, gente? Certo? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham curtido a aula, né? E a gente se vê numa próxima aí. Tá? A gente vai falar ainda essa semana sobre deslocamento, vai falar ainda sobre equilíbrio químico, só que de equilíbrio iônico, e vamos falar de pH também na próxima aula, ok? Então espero vocês, um abraço e até a próxima.